Eu me chamo Rafael Coutinho, sou médico e hoje nós vamos bater um papo sobre um tema bastante interessante que fala muito sobre a nossa qualidade de vida. E eu acho que esse tema aqui vem também muito a calhar com esse momento em que vivemos, né? Eu tenho recebido muitos pacientes, tanto no meu consultório particular, tanto no SUS, e que uma das queixas principais está muito associada à insônia, a preocupações, né, ao estresse. Então, hoje, o tema serotonina que a gente vai abordar aqui, ele associa muito esses fatores e acredito que vocês vão compreender a importância dele na nossa qualidade de vida. Tudo começa da seguinte forma, né? Através da nossa dieta, nós conseguimos um aminoácido que se chama triptofano. Então, quando a gente se alimenta, por exemplo, de banana, o chocolate amargo, o cacau, ovos, leguminosas, oleaginosas, a gente consegue, esses alimentos são fontes de triptofano. Esse triptofano, quando ele é digerido, a proteína digerida libera o triptofano contido nesses alimentos e ele cai na nossa corrente sanguínea, ele tem uma função muito bacana, que é a produção de alguns neurotransmissores. Então, nesse primeiro momento, você vai entender como se dá a parte mais fisiológica, ou seja, a partir do momento que a gente não tem nenhuma interferência no meio do caminho, a ideia é que a gente faça alguns produtos ao longo desse trajeto. Então, o triptofano, ele pode dar origem a uma vitamina, né? A gente produz a vitamina B3, parte dela que a gente tem é produzida, né, a partir do triptofano, mas principalmente o triptofano ele vai ser convertido numa substância que a gente chama de 5-hidroxitriptofano. Para que isso aconteça, você vai precisar do magnésio, você precisa da vitamina C e da vitamina B6. Até aí tudo bem. A vitamina C ela é uma vitamina bastante disponível, né? Sobretudo através das frutas. O magnésio nem tanto, mas vamos supor que você tenha uma condição de magnésio no seu organismo ideal. Tá? A vitamina B6, ela também através da alimentação, então aveia, arroz integral, salmão, batata, enfim, diversos alimentos a gente consegue. E a gente também precisa dos nossos lactobacilos intestinais. Isso mesmo, para a gente produzir a 5-hidroxitriptofano, você precisa de uma flora bacteriana ideal, com lactobacilos. A partir disso, você produz a 5-hidroxitriptofano e o interessante é o seguinte, 10% desse 5-HTP ele vai para o nosso sistema nervoso central e você produz a serotonina a partir, novamente, da vitamina B6. Então, 10% desse 5-HTP vai gerar a serotonina, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar, no seu sistema nervoso central. Outros 10% disso, através da conversão pela vitamina B9, vai fazer a serotonina virar a melatonina, que é um hormônio muito associado também à nossa qualidade do sono. Quando estamos dormindo, quando conseguimos dormir de forma plena, né, produzindo entrando nas 4 fases do sono, o sono REM, a gente está produzindo melatonina e a gente dorme. Agora, eu disse que 10% é responsável por essa ação no nosso sistema nervoso central. 90% desse 5-HTP ele é direcionado ao nosso trato gastrointestinal. Por quê? Porque a serotonina ela tem um papel fundamental com o nosso peristaltismo intestinal, com o nosso trânsito intestinal. Então, até o momento, você entendeu que esse processo todo, ele ajuda a gente
produzir um neurotransmissor associado ao nosso estado de felicidade, de bom humor. A gente consegue produzir um hormônio associado ao sono e a gente também melhora a nossa saúde intestinal. Esse 5-HTP, quando chega no nosso trato gastrointestinal, lá ele encontra 8 receptores para ele. 5 deles estão associados à parte de evacuação e 3 deles estão associados à constipação. Então, o saldo positivo é você fisiologicamente evacuar diariamente. Isso deveria acontecer. Então, repito, de forma fisiológica é tudo isso que tem que acontecer. Mas hoje, obviamente, a gente está aqui para discutir um pouco algumas alterações que estão acontecendo atualmente, mais ainda, né, com todo esse processo aqui. Aqui entra um ponto muito interessante. É aqui que começa a vir os problemas. Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade. Isso é natural, é do ser humano. A questão é que, hoje em dia, essa questão da ansiedade, das preocupações, do estresse está aumentando bastante, por N motivos. Qual que é o problema da ansiedade? Vamos escrever aqui. A ansiedade, ela gera, quando de uma forma um pouco mais desordenada, ela gera uma condição no seu cérebro de necessitar de mais matéria-prima, nutriente, para ele fazer as atividades corriqueiras. Então, o seu cérebro, num estado de ansiedade, ele fica muito mais ativo. E o cérebro, a gente já conversou isso em outro vídeo, sobre o metabolismo do nosso cérebro. O nosso cérebro gosta muito de açúcares, gosta muito da glicose. E para produzir glicose, no estado de ansiedade, a gente libera 2 hormônios na nossa corrente sanguínea. A gente libera a adrenalina e a gente libera o cortisol. Por quê? Porque esses 2 hormônios são hormônios mobilizadores de reservas energéticas. Perfeito? Então eles vão nas nossas reservas e liberam, fazem a quebra dessas reservas e liberam glicose na corrente sanguínea em um primeiro momento para atender às necessidades do cérebro. A questão é que essa liberação de glicose não é muito bem calculada. A gente não libera uma glicose exata, na quantidade exata que o nosso cérebro está necessitando. Essa quantidade de açúcar é liberada a mais, porque você também libera a mais esses hormônios. Então, o problema aqui, um cortisol especificamente muito aumentado, e é isso que a gente tem identificado atualmente. O que ele faz? Ele destrói a sua flora bacteriana. E aí, aqui é que começa o problema. Por quê? Porque uma queixa muito comum que a gente está recebendo atualmente é justamente isso. Estou ansioso, estou ansiosa, o meu sono está ruim, o meu intestino não está funcionando bem, às vezes ele está muito preso, às vezes ele está muito solto. E essa que é a grande questão. Qual que é o grande problema disso? Porque se você não vai fazer essa via da serotonina, da melatonina, esse triptofano ele vai ser desviado para algum ponto. E aí que entra o problema do cortisol, em que ao invés de você fazer a via da serotonina, você faz a via da quinurenina. E a via da quinurenina, ela pode gerar tanto o ácido quinurênico quanto o ácido quinolínico. O ácido quinurênico está associado a processos de esquizofrenia e o ácido quinolínico a quadros depressivos. É claro que ninguém vai ficar depressivo ou desenvolver a esquizofrenia por conta de uma ansiedade fora do normal. Agora, uma predisposição genética associada a fatores inflamatórios e
grande estresse, grandes quantidades de cortisol sendo liberados diariamente, pode sim predispor a esse tipo de quadro. Vamos continuar aqui para a gente fazer uma reparação do que a gente falou até o momento. O que então a gente observa quando a gente tem uma flutuação para menos da produção da serotonina? Então, serotonina pouco produzida, o que é muito comum, acreditem. O que a gente consegue observar? Flutuação de humor. Ora tem um humor mais depressivo, ora tem um humor mais ansioso. Mistura de depressão com tristeza. Compulsão alimentar, sobretudo, uma necessidade por carboidratos no final da tarde. Então vai dando aquele horário ali de 4, 5, 6 horas da tarde, uma vontade muito grande de se alimentar de salgados, de carboidrato. Insônia, a gente entendeu por quê, porque sem serotonina a gente não produz adequadamente a melatonina. Alterações do hábito intestinal, né? O que a medicina de forma tradicional convencionou chamar de síndrome do intestino irritável, tem muita associação com a queda da serotonina. Episódios de cefaleia, de taquicardia, a gente viu que além do cortisol ser bastante liberado, a gente também libera muito adrenalina, que talvez seja o principal hormônio mobilizador dos ácidos graxos, das nossas reservas de gordura, para liberar energia no corpo, para a gente suprir essa ansiedade, né, essa agitação do dia a dia. Agora, de forma terapêutica, né, de nada adianta a gente bater esse papo todo e não chegar numa conclusão do que a gente poderia fazer para estar melhorando esse quadro. A gente entende que existem medicamentos, né, consagrados no mercado e existem outras ações também que a gente pode estar ajudando nisso. Uma classe medicamentosa muito comum é a classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, o que a princípio faz muito sentido. A gente viu que a serotonina ela é produzida, ela é um neurotransmissor. Então, para comunicar um neurônio com o outro, você libera a serotonina, ela se mantém um tempo ali e ela dá essa sensação de alegria, de felicidade. Se você tem uma medicação em que faz com que essa serotonina fique mais tempo atuando nessa fenda sináptica, que é uma região entre um neurônio e outro, há de se entender, logicamente, que você vai ter essa sensação do bem-estar que ela proporciona por mais tempo. Só que isso parte do pressuposto que você está produzindo serotonina. E esse é exatamente o ponto em que a gente está batendo aqui. A produção de serotonina, ela nem sempre é uma garantia. Então, o que a gente vê muito na prática é um paciente que começa a tomar, eventualmente, 20 miligramas de fluoxetina, não melhora, vai para 40, não melhora, 60, 80, não melhora, vamos mudar, vamos para uma paroxetina, vamos para uma sertralina. Enfim, é evidente que esse paciente não está produzindo a serotonina. Não adianta você dar uma medicação que vai atuar para mantê-la por mais tempo, se nem ela está presente. A atividade física, a ideia do canal é a gente estar sempre batendo em cima da saúde, né? Da qualidade de vida, de tudo aquilo que a gente pode fazer para melhorar. E a gente vê o que? A atividade física, exercício físico, produz uma substância que se chama irisina. E olha que interessante, quando a gente viu que na via do triptofano virando a quinurenina, você pode bloquear essa via com a própria irisina. Então, a atividade física é tratamento para ansiedade, para depressão,
para quadros de esquizofrenia, porque a irisina bloqueia a enzima indoleamina deoxigenase, que é a condutora desse processo de triptofano em quinurenina. Então isso é muito bacana. Outra forma que a gente tem que atuar é o seguinte: a gente tem que fazer um ambiente para o nosso sono ser propício, né? Não adianta a gente querer dormir com muito celular à noite, muita televisão, muito barulho, muitas luzes, porque a partir do momento que você começa a modular o seu estresse, a sua ansiedade e, eventualmente, você começa a melhorar a sua produção de serotonina e, consequentemente, de melatonina, o ambiente tem que ser favorável para que essa melatonina atue e melhore a sua qualidade de sono. Outro ponto muito importante, talvez seja o mais importante, a partir dessa questão fisiológica e bioquímica que a gente conversou hoje, foi que a gente tem que melhorar esse nosso quadro de ansiedade e de estresse, não só com os medicamentos, porque a gente percebe que na prática isso não acontece de uma forma muito eficaz só com medicação. E a gente vê através de comprovação científica, de estudo, que práticas como yoga, tai chi chuan, meditação, técnicas de mindfulness, isso faz sim com que você diminua a sua carga de estresse, diminua a sua ansiedade, consequentemente você mantém a sua flora bacteriana viva, ativa, e aí você consiga fazer todo aquele mecanismo fisiológico, bioquímico, que é tão bacana, né, que é tão bonito e que está muito implicado com a nossa qualidade de vida. Então esse foi o recado de hoje, espero que vocês aproveitem bastante, podem deixar suas dúvidas, seus comentários, podem compartilhar, isso ajuda muito a gente a continuar seguindo em frente. Até o próximo vídeo.